Obrigado, Sabrina. E vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandori. Faltando menos de 30 dias para a Copa, como estamos acompanhando no Jornal da Gazeta, protestos com objetivos diversos e, mais especificamente, contra gastos na preparação do evento, param rodovias, avenidas e ruas de várias cidades brasileiras. Para uma análise das manifestações promovidas por sindicatos e movimentos populares, hoje recebemos Roberto Romano, professor de Filosofia Política da Unicamp. Obrigada, professor. Professor, nós podemos dizer que o dia de hoje marca o início da agenda daquilo que nos aguarda na época da Copa, quando começar, em termos dessas manifestações que estão sendo prometidas há tanto tempo? Sim, eu acho que até o final da Copa e mesmo depois, esse tipo de manifestação vai imperar nas ruas brasileiras. Eu acho que o governo, sobretudo o governo central, né, confiou demais na propaganda, confiou demais numa segurança bastante artificial e não cuidou de tratar dos problemas. Agora é interessante, um dos líderes desse movimento, do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, ele expressou hoje à tarde que ele está muito preocupado que haja uma exploração política, e ele citou o PSDB, os partidos de oposição ao governo federal. O próprio presidente Lula, num artigo no El País, né, o jornal espanhol, ele falou algo semelhante. Ele disse que ele vê esses atos como feroz luta política eleitoral. Como é que o senhor vê essas declarações? Porque, afinal de contas, os protestos parecem até um jogo contra o próprio poder central. Porque o líder do MTST, do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, ele é contra a oposição, mas joga contra, possivelmente, aquilo que ele preza. Certo. Veja, é um momento de desarrazoado, não é? Você tem, na verdade, boa parte dos movimentos sociais foram cooptados pelo governo federal. Então, esse é um ponto incontestável. E perderam a sua capacidade de mobilização. E nesse momento, no caso do sem-teto, é alguma coisa que vai além da estrutura oficial. Então, de certo modo, eles parecem fazer oposição, mas na verdade eles gostariam muito de continuar esse relacionamento preferencial com o governo petista. E para o governo, hoje estamos tendo um indicador daquilo que vai acontecer na Copa. Essa é a expectativa. Bom, mesmo assim, a Copa das Copas, esse tipo de propaganda, que para elevar, vamos dizer, a autoestima do brasileiro, para voltar àquele ânimo em relação ao futebol, que parece que trazia a solução para todos os problemas. Esse tempo passou? Passou, sobretudo, por vários motivos de ordem quantitativa e depois qualitativa. A população das cidades duplicou desde aquela época, né, desde os anos 60. Né? Você não tem mais um tipo de problema simples como você enfrentava naquele momento. Né? Naquele momento você tinha todo o instrumento de propaganda e você tinha a força física imoderada. Né? Hoje você não tem mais. Né? Você tem, sim, de uma forma absolutamente heterodoxa. Por exemplo, o governo federal está contratando para a segurança do período da Copa uma empresa que trabalhou no Iraque, né? Na repressão. Isso é um ponto que é novo, inclusive para um governo que se diz de esquerda. Você vê aí uma incongruência. Do outro lado, você vê que, efetivamente, com esse aumento populacional, o Estado brasileiro não consegue políticas públicas. Ele é um Estado inchado, imenso, burocratizado, corrupto até mais no poder, não é? E aí você tem o resultado, essa ineficácia absoluta. Esse protesto, ele de agora, traz uma conotação assim da articulação, da liderança, que sugere mais politização. Dá para afirmar isso, comparando com aquele protesto de junho do ano passado?
Eu acho que não. Por enquanto, nós não temos dados seguros sobre esse movimento. Por exemplo, esses meninos do Black Bloc, né? Eles continuam com a mesma tática, eles não aprenderam nada, eles acham que pelo uso imediato da violência eles vão conseguir adeptos, estão perdendo. Então, esse é um ponto que mostra o desarrazoado deles. Mas o desarrazoado também dos partidos do governo. Veja, no momento em que você deveria, supostamente, pregar a esperança, a alegria da Copa, etc., a propaganda de João Santana para a eleição da presidente Dilma foi uma coisa tremenda, foi usar o medo para intimidar. Então, não bate, não é? Você veja que eles Quer dizer, se eleger a oposição, vai ficar pior, vai Exatamente. O medo nesse sentido. Exatamente. Então, nesse plano, você não vê uma estratégia coerente. Você vê que o governo também está tateando, eu diria, de uma forma um pouco aparentemente desrespeitosa, está agindo como barata tonta. Agora, esses protestos, eles são apenas a cobrança da conta da Copa? Ou eles têm um outro significado? Como nós tentamos descobrir, entender, decodificar em junho do ano passado? Olha, Maria Lídia, em junho do ano passado nós lembramos muito recentemente dos eventos mundiais, né? Do que aconteceu no norte da África e do que aconteceu na Turquia. Aliás, hoje retomando, veja, aquele ato deslocado de um assessor do presidente Erdogan dando um chute num parente de alguém morto, deslanchou novamente uma série de protestos. Então, veja, essa situação, você tem massas, essas massas têm reivindicações, os estados não conseguem estabelecer políticas públicas satisfatórias e tem que apelar para a repressão física. E aí você tem uma espiral que temo não terminará tão cedo. Em junho do ano passado, quando o país acordou para essa nova modalidade de expressão coletiva, o senhor fez um comentário que enxergava que via aquele tipo de manifestação como algo positivo para a democracia. E de junho para cá, houve aí todo um processo de transformação e a violência recrudesceu, a polícia repensou a sua atuação. Quer dizer, houve toda uma adaptação e um crescimento nessa inter-relação polícia, manifestantes e objetivos. No seu entender, ainda hoje, vê essas manifestações como positivas, da maneira como elas estão acontecendo para a democracia? Da maneira como elas estão acontecendo, nem tanto. Eu acho que é preciso tomar um pouco de cuidado quando se deslancha a violência física do lado da multidão ou do lado do Estado. Mas, veja, Maria Lídia, desde junho do ano passado, o cidadão brasileiro continua assistindo um espetáculo absolutamente tétrico no Congresso Nacional, na Justiça Nacional e na vida econômica nacional. Você não tem o princípio da responsabilização. Ninguém responde por nada. Se ninguém responde por nada, a multidão tem os braços abertos para se deslanchar. Esse é um grande perigo. Esses excessos que nós vimos agora, o Jornal da Gazeta mostrou já a depredação, essa ação, a gente fala que é dos black blocs, mas também acaba contaminando, contagia, entra mais gente. Qual é a mensagem desses excessos? Do protesto, mas sempre envolto e agregado com esse ingrediente de violência, de quebradeira. Maria Lídia, o ser humano é violento. Essa é a minha tese, junto com Platão e junto com Hobbes, né? Eu não acredito na bondade original do ser humano. Então, se o ser humano é violento, ele só pode viver harmonicamente em sociedade através de um pacto político. E esse pacto político, se for democrático, será responsável. Quando você não tem responsabilidade por parte das autoridades públicas, o que ocorre é essa explosão de violência que nós estamos assistindo. Estamos assistindo e veremos, né, o quanto mais iremos assistir. Infelizmente, sim. Muito obrigada, professor. Uma boa noite. Boa noite. Laerte.